Vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus 28, do 18 ao 20. Vou pedir para a Evelyn, tem uma pasta, Evelyn, em documentos, ser e fazer discípulos. E essa é o tema da nossa meditação nessa noite. Ser e fazer discípulos. Mateus 28, do 18 a 20, eu vou ler na NVT, Nova Versão Transformadora. Diz assim: Jesus se aproximou deles, os seus discípulos, e diz: toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disso, estou sempre com vocês até o final dos tempos. Amém. A despedida de Jesus, momentos antes de voltar à sua casa, de retornar para a direita de Deus Pai, foram essas palavras. Jesus se aproximou dos seus discípulos e disse assim a eles: a autoridade maior de todas no céu e na terra. A autoridade foi dada a mim. Na autoridade, ele ordena aos seus discípulos: vão por todas as nações da terra. Todas as nações da terra. E façam outros discípulos. Batizem eles no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem os discípulos a obedecerem todas as coisas que eu ordenei a vocês. Vocês vão obedecer e ensinar aos outros discípulos novos a fazer a mesma coisa. E se lembrem, estou com vocês até o fim. Estou com vocês até o fim dos tempos. E essa palavra, quando ele diz estou com vocês até o fim dos tempos, amplia essa palavra, extrapolando aquele momento, ampliando a ordem aos outros discípulos de outras gerações e assim por diante. Por quê? Aqueles discípulos não poderiam estar presentes até o final dos tempos. Mas Jesus disse para eles: eu estou com vocês até o final dos tempos. Sabendo que essa palavra seria continuada, que essa ordem seria repassada, que o fazer discípulos continuaria
até o final dos tempos. E a capacitação para sermos e fazermos discípulos vem através do Senhor Jesus, dando seu Espírito Santo a quem pede. O que é um discípulo? Qual é a definição de um discípulo? Poderíamos ser muito extensos aqui, mas nós vamos resumir em alguns pontos. Uma proposta de definição de discípulos é essa, olha. O discípulo é uma pessoa, o discípulo de Jesus é uma pessoa que crê em tudo o que Jesus, seus apóstolos e profetas falam. E obedece a tudo o que Jesus, seus apóstolos e profetas ordenam. Veja, a continuidade é necessária. Por isso, a Bíblia nos diz, no Novo Testamento, que a igreja foi edificada sobre o alicerce dos apóstolos e profetas. Jesus enviou apóstolos e profetas. E eles passaram a fazer discípulos. Tudo o que Jesus ensinou, eles ensinaram. Eles receberam o ensino de Jesus e passaram para uma para uma segunda geração de discípulos. Em genética, quando nós estamos na escola, lá no segundo grau, nós aprendemos as leis do Mendel, né? E o cruzamento, aí faz F1, depois faz o F2, e você vai vendo que as características elas vão se mesclando, mas muitas vezes as características vão se corrompendo. Ser discípulo de Jesus é não perder a essência de Jesus. E é por isso que o Espírito Santo precisa estar presente. É por isso que a palavra de Deus, o Novo Testamento, escrito pelo Espírito Santo, através dos apóstolos e dos profetas de Jesus, foi organizada, preservada e passada adiante. E nós temos a Bíblia como nossa base de fé e prática. Mas a Bíblia é uma representação gráfica de uma palavra poderosa e eterna. Quando nós lemos a Bíblia, nós somos transformados. Quando nós lemos a Bíblia, nós temos comunhão com o escritor da Bíblia. Quando nós lemos a Bíblia, nós lemos palavras de vida eterna, que estão em Jesus e que são Jesus. Portanto, na segunda definição que nós colocamos aí, nós dizemos que um discípulo de Jesus é uma pessoa que tem em Jesus o padrão para a sua fé e prática. Jesus é o modelo. Jesus é a expressão exata
do Pai. Tudo que o Pai é, Jesus expressa em si. Por isso, João diz, e vimos a sua glória. O Verbo se fez carne, e vimos a sua glória, a glória do unigênito do Pai. Jesus, então, é o nosso padrão para a fé. Veja, os apóstolos e profetas são uma extensão de Jesus. Cada discípulo de Jesus deve ser uma extensão, se tornando o corpo dele. O meu braço é a extensão do meu corpo. A minha boca emitem palavras que são uma extensão dos meus pensamentos. E bem diz a Bíblia que a boca fala do que está cheio o nosso coração. Somos discípulos de Jesus. Se alguém ainda não é discípulo de Jesus, precisa rapidamente desistir da sua vida religiosa e tornar-se um discípulo de Jesus. Veja alguns exemplos práticos. Mateus 16, 24 e 25 traz a seguinte declaração do Senhor. Então Jesus disse a seus discípulos, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Meus queridos, o nosso instinto de sobrevivência, essa sensação de estar sozinhos e precisar se defender com unhas e dentes, preservar o seu direito, é lutar, guerrear e doa a quem doer, vou buscar o que é para mim, o que é meu, a minha felicidade e assim por diante. Isso é um sentimento totalmente estranho à vontade de Deus. Jesus, tornando-se carne, se fez homem e viveu como homem. A sua proposta é: negue-se a si mesmo. Em favor de quem? Em favor do Pai. Negue-se a si mesmo. Seus direitos entregue às mãos do Pai. Os seus planos entregue ao crivo, ao exame, à aprovação do Pai. O seu futuro, os seus planos, antes de buscar realizá-los, precisam ser sonhados na presença de Deus e ter o seu selo de aprovação. Negue-se a si mesmo. Jesus fez exatamente isso. Lemos em Filipenses, no capítulo 2, que Jesus abriu mão da sua posição de Deus para se fazer homem. Como homem, abriu mão de sua própria vida e fez a vontade, não sua própria, mas
a vontade do Pai. Nos ensina a orar: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E Jesus disse, então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Há muitas passagens antes da cruz que Jesus cita a cruz. Eu não sei o que os apóstolos entendiam. Hoje é fácil entender o que significa a cruz. Porque nós vimos Jesus fazer. Nós vimos Jesus sendo pregado na cruz. A cruz significa a obediência a Deus com qualquer preço, inclusive da sua morte. É amar a Deus sobre todas as coisas. E Jesus amou até a morte, para que ele pudesse trazer a sua vida para nós, o que era dele para nós. Uma dedicação, um amor a Deus em primeiro lugar e aos outros como ele amava a si mesmo. Jesus deu esse exemplo. Se você quer ser discípulo de Jesus, você tem que crer tudo o que ele e os seus apóstolos falaram e tem que obedecer tudo o que ele e os seus apóstolos e profetas ordenam. Jesus disse, se alguém quer vir e ser meu discípulo, meu seguidor, então faça isso. Não dá para fazer menos que isso e considerar-se um discípulo de Jesus. E veja bem, nós já lemos, Jesus diz aos seus discípulos, vão e façam novos discípulos. Ele não falou, façam novos judeus, façam novos católicos, façam novos evangélicos, façam novos, etc, etc, etc. Ele falou, façam discípulos, novos discípulos. Outro exemplo prático, agora partindo do apóstolo Paulo, por isso dissemos, crer e obedecer tudo que Jesus, seus apóstolos e profetas disseram. Ter em Jesus o nosso padrão de fé e prática. Olha a fé, nós dissemos aqui em cima, negar-se a si mesmo. É necessário muita fé para fazê-lo. Agora, filhos, diz o apóstolo Paulo em Efésios 6, de 1 a 4, obedeçam a seus pais no Senhor. Porque isto é certo, é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe, e esse é o primeiro mandamento com promessa. Como dizia lá no Velho Testamento, se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Um exemplo prático. Você é filho, obedeça os seus pais no Senhor. O que significa obedecer os pais no Senhor? A obediência e a sujeição à autoridade tem que estar presente no discípulo. A sujeição, o respeito à autoridade, é um princípio absoluto da palavra de Deus, mas a obediência é um princípio relativo.
Então, quando ele fala, honre a teu pai e tua mãe, isso é absoluto. Mas quando ele fala, obedeçam aos seus pais, ele tem que acrescentar, no Senhor. Porque se os pais quiserem conduzir os seus filhos a uma prática que desobedece um mandamento claro de Deus, os filhos, sem deixar de honrar o pai e a mãe, podem escolher desobedecê-los quando isso for claramente contrário à vontade de Deus. A ordem de um pai for claramente contrária à vontade de Deus, porque a obediência é relativa a Deus. É um modo de vida. O filho quer sair com seus amigos. O pai analisa a situação. O filho pede a permissão. O pai analisa e pelas razões que ele deve explicar aos seus filhos, ele diz, não, filho, por isso e por isso. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Você tem que obedecer porque eu sou seu pai e acabou. Isso não é inteligente, isso não é tratar os filhos com dignidade, tratar os filhos com verdade, gentileza, irritar os filhos. Mas o filho vai ficar irritado, vai ficar cansado. Um modo de viver. No Senhor é o modo de ser filho. No Senhor é o modo de ser pai. Exemplos práticos do que é ser discípulo de Jesus. Ele diz, tome a sua cruz. Quer dizer, pague o preço. Você às vezes vai ter que fazer coisas que você mesmo não quer para continuar sendo discípulo de Jesus. Você vai ter que fazer coisas que muitas vezes serão difíceis para continuar sendo discípulo de Jesus. E ele nos ordena, vão e façam outros discípulos, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Assim como as ovelhas reproduzem ovelhas, os discípulos reproduzem outros discípulos. O discípulo, ele vai produzir outro discípulo naturalmente. É esperado que pelo seu procedimento, quem quiser andar com ele, vai andar como ele anda. Assim como a palavra diz lá em 1 João, se você disser que está nele, ande como ele andou. Se você é um discípulo, você vai atrair pessoas que querem ser discípulos de Jesus. Assim, nós ouvimos em 2 Timóteo, capítulo 2, versos 1 e 2, a seguinte palavra de Paulo a seu discípulo Timóteo. Ele diz, meu filho, seja forte por meio da graça que há em Cristo Jesus. Você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine essas verdades a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outras pessoas. Paulo diz, Timóteo, eu te ensinei.
o que eu recebi, eu entreguei para você. Continua andando nessas pegadas. E as coisas que você ouviu e aprendeu, ensina outras pessoas, para que essas pessoas ensinem ainda outros. É assim que é feita a missão de Deus. A obra de Deus é fazer discípulos. Uma igreja que gasta o seu tempo em tantas outras coisas que não seja para fazer discípulos, está gastando o tempo que Deus deu a eles, falhando em sua missão. O número de discípulos que podem vir a existir é um número irracional na reta numérica. Os números irracionais são sobrenaturais. Eles não são vistos senão numa teoria desse mundo. Eles são concebidos, mas difíceis de explicar. Portanto, entre o número 1 e o número 2, existem infinitos números. De modo que, saindo do número 1, você pode jamais chegar ao número 2. Por tantos e tantos e tantos infinitas possibilidades por onde você tem que passar. Por isso, Jesus diz em João 17, na sua oração sacerdotal, não te peço apenas por esses discípulos, mas também por todos que crerão em mim por meio desta mensagem, a mensagem deles. Minha oração é que todos sejam um. Queridos, o primeiro discípulo faz um outro discípulo. O outro discípulo faz um outro discípulo. E eles continuam sendo um. Uma parte do todo. Mas nunca pode haver duas igrejas. Nunca pode haver dois corpos de Cristo. Por isso esse número é sobrenatural. Quando você tem muitos e muitos e muitos e muitos, mas nunca duas igrejas. Nunca dois corpos de Cristo. Isso é sobrenatural. E para que isso aconteça, nós precisamos passar exatamente o ensino de Jesus. As divisões não são do Espírito Santo. As divisões, por causa da nossa carne, por causa da nossa teimosia, por causa de sermos imaturos. E Paulo diz isso bem direitinho lá em 1 Coríntios. Olha, vocês estão se mordendo e se devorando. Isso ele fala em Gálatas. Aí ele fala também lá em 1 Coríntios. Vocês estão dizendo que um é de Paulo, o outro é de Pedro, o outro é do Apolo, e o outro ainda fala que é de Cristo. E por um acaso Cristo está dividido? Esse número de discípulos tem que ir aumentando, aumentando, aumentando e sempre continuar sendo uma só igreja. Uma parte do todo. Efésios 4, Paulo diz até o versículo 6. Portanto, como prisioneiro no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam
todo o possível para se manterem unidos no Espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só Espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança, há um só Senhor, há uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e em todos e vive por meio de todos. Um discípulo produz outro discípulo. Queridos, precisamos ter em clareza na nossa mente quais são as coisas que precisamos ensinar aos discípulos. E eu louvo a Deus que cada um aqui é um discípulo. Porque custe o que custar, nós vamos manter a nossa unidade. Nós declaramos isso. Nós declaramos isso, porque é a vontade de Deus. Nós vivemos isso. A comunhão dos santos, a unidade do corpo de Cristo. Estamos juntos, porque Deus nos chamou uns com os outros. Se assim for, um discípulo continua sendo discípulo. Precisamos de todo esforço para ensinar as coisas que Jesus nos deixou ordenar. E o amor, e ser filhos no Senhor, ser pai no Senhor, ser mãe no Senhor, ser marido e esposa no Senhor, ser um trabalhador no Senhor, um cidadão brasileiro no Senhor. Precisamos viver a nossa vida financeira no Senhor, a nossa vida sexual no Senhor. Precisamos seguir os passos de Jesus em todas as áreas da nossa vida. Para terminar, meus irmãos, na semana passada nós falamos sobre o universo do número 1, de ser um e de reproduzir o que o primeiro Jesus Cristo nos ensinou. Agora, com inspiração nesse texto de 2 Timóteo 2, 1 e 2, eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês, relembrando o que nós dissemos na semana passada. Se nós fizermos o que Jesus ordenou, nós seremos semelhantes a Jesus. E se nós ensinarmos o que nós aprendemos e que nos torna semelhante a Jesus a outra pessoa, no final do ano, nós seremos 2 pessoas semelhantes a Jesus. Se cada um de nós, eu e mais o outro que se tornou discípulo, fizermos a mesma coisa no ano que vem, ao final do ano, nós seremos 4 pessoas semelhantes a Jesus. Ensinando tudo o que Jesus deixou ordenado. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se nós 4 fizermos a mesma coisa no final do 3º ano, seremos 8 filhos do Senhor, discípulos de Jesus, que vivem na sua vida os ensinamentos e pagam o preço. E se nós, no 4º ano,
fizermos a mesma coisa no final, estaremos 8 pessoas, 16 pessoas, semelhantes a Jesus. E por mais uma vez, quero repetir, se cada um desses discípulos fizer um único discípulo, nós seremos, ao final de mais um ano, 32 discípulos de Jesus, e a progressão continua. (64), 128, 256, 552, já perdi a conta. Mas a cada ano, fazendo somente um único discípulo no ano, nós já mostramos matematicamente que a partir do momento em que nós estamos vivendo, com mais 13 anos, já foi evangelizada toda a cidade de Peruíbe. Toda a cidade de Peruíbe. Já tem mais de 30 anos que o Espírito Santo provocou a mim pedir uma igreja com 10% da população de Peruíbe. Pedir a ele uma igreja, uma congregação, melhor dizendo. A igreja sempre é uma congregação com o dízimo da cidade de Peruíbe. Hoje somos, em Peruíbe, cerca de 65 mil a 70 mil. Seriam 7 mil pessoas, mais ou menos. Uma congregação com 7 mil pessoas habitando Peruíbe. Discípulos de Jesus. Quanto tempo? Nós já estamos aqui há mais de 30 anos. Erramos em alguma coisa. Somos discípulos. Continuamos a ser discípulos de Jesus há mais de 30 anos, nesta cidade. Mas alguma coisa aconteceu. E o que aconteceu agora não é mais responsabilidade dos Celso e da Cláudia, porque nós chegamos nós dois aqui com essa missão. Agora é de todos nós. Mas também não só a responsabilidade de assumir que erramos e o arrependimento e continuarmos a partir de agora todos com a mesma missão de fazer discípulos a Jesus. Amém. Uma única discípulo ou discípula para Jesus. Todo ano. Vamos continuar em ação. Essa é a nossa missão. Ser discípulos. E assim faremos discípulos. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, por nos ter chamado para sermos teus discípulos. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de serem enviados a fazer discípulos. Senhor, a sermos ministros da tua reconciliação com todo homem e toda mulher. Senhor,
eis-nos aqui, envia-nos a nós, para a tua honra e tua glória. Amém. Amém. Se você quer assumir esse compromisso, ou reafirmar esse compromisso, renovar esse compromisso, faça isso agora, numa oração particular com Deus. Não se esqueça que o teu filhinho e a tua filhinha são os seus primeiros discípulos. Não se esqueça que teus irmãos e irmãs do sangue são o seu primeiro campo missionário. Não se esqueça que onde você está trabalhando, você precisa ser discípulo de Jesus, glorificando a Jesus no seu procedimento e nas suas palavras. Toma compromisso com Deus. Fica de pé. Todos de pé. Pai, entregamos a nossa semana nas tuas mãos para vivê-la junto contigo e nos passos de Jesus. O amor do nosso Pai, a graça e misericórdia de Jesus, a consolação e a força do Espírito Santo esteja conosco, esteja com todos aqueles ligados a essa casa espiritual, para a honra e glória do nome de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Deus já nos abençoe. Amém. Estamos na missão de sermos e fazermos discípulos. Amém? Meus queridos,